paz do Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos ao Conectados na Lição. Você está aqui no canal da Editora Betel, estudando a revista Conectar Mais Jovem, trazendo o tema desse trimestre, José, lições de um jovem com propósito. Ao meu lado, recebendo aqui com muita alegria, o nosso comentarista do trimestre, pastor César Rosa de Melo. Seja bem-vindo, pastor. E também a nossa querida representante da juventude brasileira, a nossa querida Miriam Gonzaga. Deus abençoe e também recebendo a você. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta aqui no Conectados na Lição. E hoje falando da lição número 3, que traz o tema A Fidelidade de José. Gente, uau! E eu já vou fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista, pastor César Rosa. Pastor César, a nossa verdade aplicada está dizendo assim: a fidelidade é uma disposição de alma em relação a Deus. Diante disso, pastor, qual a diferença de fidelidade e fé? A paz, para nós é uma alegria estar mais uma vez aqui no Conectados na Lição e estudando sobre esse jovem que com certeza é uma fonte de inspiração para a nossa juventude atual, que necessita tanto de um exemplo a ser seguido. Bem, nós estamos aqui com duas palavras que aparentemente parece que é a mesma coisa, porém tem as suas diferenças. Em que sentido? A palavra fidelidade, ela tem a ver com valores, lidar com valores, com ser fiel, com estar de acordo ou estar responsável por algo. Eu sou fiel. Agora, a fé, ela tem a ver com o sobrenatural, com convicções. Tanto é que essa palavra fé, ela pode até em determinados, tem uma regra da hermenêutica, que algumas palavras, elas apresentam algumas variantes. Por exemplo, Judas, vou pegar um texto clássico, que Judas vai virar e falar, a exortar os irmãos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que fé é essa? Não está falando de fé sobrenatural, está falando de bojo doutrinário, de conteúdo doutrinário. Então, a fé aí está falando de doutrina. Então, dependendo do contexto, a fé ela vai assumir. Então, por isso, muitas pessoas colocam fé e fidelidade. Mas precisamos delinear muito bem isso. A fé como convicções do sobrenatural, convicções em Deus. Só que a fidelidade tem a ver com valores. Eu sou fiel a princípios, eu sou fiel às sagradas escrituras, eu sou fiel à minha liderança e sabemos muito bem que a fidelidade ela vai ser um dos pontos de julgamento. O próprio Senhor Jesus disse o quê? Bom foste no pouco, sobre o muito te colocarei. Então vejam bem que o que está sendo julgado aqui é o quê? A fidelidade pelo qual eu servi. Então, nós precisamos entender isso. E a fidelidade, embora nós, humanos, temos o nosso padrão, agora Deus sabe mensurar, aquilatar de que maneira e o que nos leva a ser fiel. Então, não podemos confundir isso. Fé é uma coisa, fidelidade é outra coisa. Muito bem. Pastor César, o ponto-chave aborda assim: a fidelidade é ratificada nas decisões que tomamos todos os dias. Diante disso, pastor, diga para nós quais são os benefícios que traz a fidelidade. Olha, a fidelidade, a própria palavra diz, e muitas vezes nós vamos encontrar algumas expressões na Bíblia. Tem até um salmo que fala, né, da benignidade do Senhor, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Em certas traduções vai dizer, porque a fidelidade de Deus dura para sempre. Então, nós temos um Deus que é fiel, obviamente Ele espera isso dos seus servos, mas a fidelidade, ela abre portas inimagináveis. E a nossa vida, assim como José, nos mínimos detalhes, José foi fiel.
Porque a fidelidade, ela começa com pequenas coisas. Tem gente, por exemplo, as pessoas falam muito de corrupção, de milhões, de mala, disso, daquilo. Não, fidelidade é nas pequenas coisas. Por exemplo, teve uma pessoa disse mesmo que precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas. E na realidade, tudo começa de maneira ínfima, de maneira pequena. O que é a fidelidade, por exemplo, a você mesmo? Se você não conseguir ser fiel com você, você não será fiel com as pessoas que estão à sua volta, com a sua família, com o seu cônjuge, com o ministério e nem com Deus. Então, a fidelidade, ela vai nos levar a responsabilidades maiores. Porque se você está numa empresa e você é fiel na marcação do seu ponto, que hoje é algo assim, que as empresas se adaptaram, marcar ponto. Fiel com horário. Você vai ser fiel em outras áreas da sua vida. Então, a fidelidade, vamos pegar eu estou falando no ambiente corporativista, né? A fidelidade vai te levar a pegar chefia, a fidelidade vai te levar a ser excelente no mercado, a fidelidade vai atrair confiabilidade de pessoas para a sua vida. Agora, no âmbito bíblico, isso reverbera na eternidade. A fidelidade a Deus vai nos levar a lugares que nós jamais chegaríamos sozinhos. Olha só para vocês verem. José soube ser fiel em condições adversas. José provou a sua fidelidade num lugar onde ninguém o conhecia. Provou a sua fidelidade sendo um escravo. Quem é que olhava para escravo? Ninguém. Mas mesmo sendo escravo em terra distante, numa terra que não conhecia o verdadeiro Deus, ele continuava sendo fiel a Deus. Por quê? Porque era algo inerente ao caráter dele. Independente de onde eu estiver, eu vou ser fiel. E isso foi levando a ele a patamares ainda maiores. Tomou conta da casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar descansou. Olha, você vai dominar tudo aqui. Por quê? Porque via nele um espírito de alguém que era fiel. Foi para a prisão. Você é um preso, você é um condenado. E de repente ele recebe as chaves do presídio. Você vai cuidar dos demais presos. Talvez fosse na minha época na sua, foi assim, está dando o quê? O queijo para o rato. Mas o caráter que José tinha, a fidelidade que ele tinha, levava as pessoas a confiar. Nunca tinha esse cargo, um preso se tornar chefe de presos. Só que não era tudo que Deus tinha para ele. A fidelidade da prisão provou que mesmo diante da injustiça, o seu caráter não se corrompia. E Deus o colocou como governador do Egito. O mais alto posto que alguém pode alcançar nessa terra, José conseguiu. Agora, o nosso destino não é aqui. Por mais que Deus me coloque num cargo de excelência, o meu destino é o céu. O nosso destino é o céu. E a Bíblia fala, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E sabe o que mais me chama a atenção? É que naquele dia eu não vou ser mensurado pelo tanto de mensagem que eu preguei, pelo tanto de membro que eu pastoreei, ou por lições que eu escrevi. Eu vou ser mensurado pela fidelidade ao ministério. Eu posso pregar 1000 mensagens, Deus não mandou eu pregar nenhuma daquelas. O que ele de fato queria que eu pregasse, eu não preguei. Jonas estava fazendo o ministério, porém não no lugar onde Deus queria, porque Deus queria ele em Nínive. Ele não estava em Nínive. Infiel. Que nós venhamos pensar nisso, querido jovem, querido amigo, que nós venhamos ser fiéis a Deus em toda a nossa maneira de viver. Fiel no pouco, fiel no muito. Que nós venhamos entender uma coisa, que o nosso alvo é o céu.
Nós perdemos há pouco tempo aí um dos bispos da nossa convenção, que é o bispo Abigail Carlos de Almeida, mas perguntaram para ele, depois de construir aquela Catedral da Fama em Goiânia, perguntaram assim: o senhor se considera realizado? E ele falou assim: não, eu só vou me realizar quando eu chegar no céu, porque o meu alvo é o céu. Que essa venha a ser a nossa postura. Quando nós temos o céu como alvo, nós batalhamos por coisas maiores. Nós somos fiéis, não apenas pelas portas que nos abrem, mas porque isto faz parte do caráter de Deus e queremos ser como o nosso Deus e morar com Ele. Então aqui fica a dica para nós sermos fiéis em toda a nossa maneira de viver. Uau, gente, vou falar igual os americanos, yes, 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 não é mesmo? Gente, lembrando que a Editora Betel disponibiliza lá no nosso site, né, um subsídio assim de ponta, que é o PIL Conectar Mais Jovem, o plano de incentivo à leitura que traz a cada semana, a cada lição, um novo subsídio aí para agregar conhecimento aos seus estudos bíblicos. Eu vou perguntar aqui para a nossa querida representante da juventude, né, doutora Miriam, o que o PIL traz para agregar a lição dessa semana? O PIL dessa semana tem como tema um tipo daquele que é fiel e verdadeiro. Sabemos que José foi um servo fiel, verdadeiro e temente a Deus. Tanto e que José ele é considerado um tipo de Cristo do Antigo Testamento. E dentro do PIL, ele traz umas comparações entre José e Jesus Cristo. É umas comparações bastante interessantes, tem base bíblica, tem texto de referência. Vale a pena entrar no site da Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br, baixar o PIL de hoje para poder dar uma lida e saber essa comparação e por que José leva esse nome de Jesus Cristo do Antigo Testamento. Pastor, a juventude quer saber. Sabendo que, de acordo com a psicologia, a infidelidade, ela leva a algumas alterações nas emoções. A juventude quer saber, pastor, em nossos dias, como podemos cultivar uma vida de fidelidade? É um desafio para nós, porque hoje falar de valores cristãos, nós passamos aí por uma lição que é a ética do reino, onde foi abordado que falar de valores cristãos hoje é andar na contramão de tudo o que preconiza a sociedade. E hoje o nosso desafio é justamente esse, é a fidelidade a Deus, a mim, à igreja, aos meus líderes, né? São desafios que nós temos. E como cultivar isso num ambiente que eu posso dizer onde a infidelidade é normal? Principalmente em tempo de pandemia, o índice de infidelidade, aí entra a infidelidade conjugal, está altíssimo, a infidelidade eclesiástica, a infidelidade nas empresas, né? Porque quando fala de infidelidade, as pessoas só veem à mente conjugal, e não é. A infidelidade está em muitas outras questões da nossa vida. Então é um desafio ser fiel hoje. E aí, talvez isso explique a alta taxa de pessoas com depressão, a alta taxa de pessoas com doenças psicossomáticas. Por quê? Porque a infidelidade, embora no momento pareça ser boa, vantajosa, a longo prazo ela pode trazer danos como culpa e mutilação e outras coisas mais. Então a nossa proposta é, primeiro, associe com pessoas cujos valores são corretos. Tem uma frase que eu fui criado muito com ela: diga-me quem tu andas e eu direi quem tu és. Infelizmente, gente, precisamos nos associar de pessoas que podem nos inspirar a ser como elas e cujos valores sejam valores bíblicos. Então, a primeira coisa, se associe com pessoas que tenham fidelidade. Agora, eu estou andando com uma pessoa, aí esta pessoa vai em determinado restaurante, sai sem pagar a conta, ou passa num posto de gasolina e usa de má fé. Para que eu vou continuar estando com alguém cujo caráter apresenta desvio de conduta? Então é importante você saber com quem você está se associando.
né? Ah, não, pastor, é porque eu quero salvar ele. Olha, deixa eu te falar, se aqui tivesse um degrau eu ia te mostrar isso mais detalhado. Mas vamos supor que eu estou em cima dessa mesa, e eu estou em cima dessa mesa e estendo a mão para quem está lá no carpete. Qual é mais fácil? O peso dele me puxar para baixo ou eu puxá-lo para cima? Então nós precisamos entender até onde também vai o limite, até onde vai a minha responsabilidade. Então associe-se com pessoas cujo caráter seja excelente. Segundo, não podemos abrir mão da palavra de Deus. A Bíblia é bastante clara. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-a segundo os teus mandamentos. Gente, infelizmente nós contemplamos hoje uma perda muito grande, que é a perda da leitura bíblica. Nunca teve tanta Bíblia no mercado. Tem Bíblia de estudo hoje do jeito que você quiser. Tem Bíblia até na sua linguagem, na linguagem do jovem, na linguagem do adolescente, na linguagem do adulto. Tem na linguagem de hoje, tem na linguagem de esperança. Tem uma série de Bíblias no mercado, mas as pessoas não leem. Então, nós precisamos ler a Bíblia, né? Não como fonte de mensagens, não, mas como fonte de alimentação, fonte de inspiração, para que aquilo ali entre na nossa vida e cause a mudança que precisa mudar. Então, é imprescindível que leia a Bíblia. A Bíblia vai nos transformando. Jesus vai dizer para os seus discípulos assim, ó, vós estáis limpos pelo quê? Pela palavra que eu vos tenho dito. É a Bíblia, é a palavra que vai limpando a nossa vida. É a palavra que vai gerando em nós caráter, valores, princípios. Porque se nós não alimentarmos a nossa Bíblia com esses valores, olha, o que tem aqui dentro, e o próprio Deus fala que a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Agora, como é que nós seremos restaurados? Palavra. Só isso? Não. Pode até parecer pieguismo, mas não tem como fugir disso, gente. Jejum e oração. Tem muita gente que acha muito prático, né? É tipo assim, não, mas jejum e oração resolve tudo. Resolve. Porque a partir do momento que eu me coloco em oração com Deus, principalmente num quarto fechado, como o próprio Jesus disse, eu fico imaginando, por que Jesus fala, né? Entra para dentro do quarto e fecha a porta. É porque lá dentro do quarto eu não preciso aparecer para ninguém. Eu não preciso expor a minha vida para ninguém, eu vou expor para Deus. Lá dentro do quarto eu posso ser eu de verdade, eu posso falar com Deus as minhas falhas e os meus defeitos. Então fidelidade se cultiva desta maneira. Uma vida com Deus. E outra, gente, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido com Ele eu fico. É uma frase que já dizem muitos, né? Deixa eu até pegar aqui essa Bíblia aqui, ó. Bíblia do culto, do jovem. Aqui dentro está a palavra de Deus, conceitos, revelação de Deus para a sua vida. E sabe o que isso aqui faz? Ou isso aqui te aproxima de Deus, ou isso aqui vai te afastar dele. Porque isso aqui são fontes de Deus para a sua vida. Quer ser fiel a Deus? Absorva essa palavra. Come essa palavra de dia e de noite, para que assim você venha se construir a base de alicerce sólido, que é a revelação de Deus para a humanidade. Deus abençoe a sua vida. Uau! Conectou? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que coisa mais maravilhosa. Lembrando a você que ainda não adquiriu o livro Subsídio do Trimestre, eu estou falando dessa preciosidade aqui, que é a obra José, uma história escrita por Deus. Você pode adquirir, né, entrando lá no nosso site, na nossa loja virtual, ou então atendendo aqui a pedidos, estamos colocando aqui o nosso número do plantão comercial da Editora Betel. Você também pode pedir lá o seu exemplar e tantas outras obras para agregar aí e ampliar o teu conhecimento à luz da palavra. Lembrando também que nós temos lá a Bíblia do Culto, versão jovem, que também vai edificar a sua vida.
Bom, gente, nós vamos ficando por aqui, mas se o Senhor assim permitir, na próxima semana estaremos aqui, eu, Ana Oliveira, juntamente com o pastor César Rosa, comentarista da nossa lição, e também doutora Miriam Gonzaga para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe e até lá. A paz do Senhor.